Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal O Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. Neste, que é o 16º episódio, eu reúno os áudios de 10 vídeos que eu publiquei no meu canal do YouTube e todos eles tratam sobre os povos indígenas que habitavam o Brasil na época em que os portugueses aqui desembarcaram. Eu não vou descrever o assunto dos 10 para não me alongar muito, mas, resumidamente, eu trato sobre os dois principais troncos de indígenas brasileiros daquela época, que eram os tupis e os tapuias. Um desses vídeos, pelo menos, eu gravei mostrando alguns mapas na tela do meu celular. Então, naturalmente, aqui, ouvindo apenas o áudio, você não vai ter como ver o mapa. Mas eu procurei descrever bem, enquanto eu mostrava os mapas, falando a localização dos povos, se era no norte, se era no sul, no litoral, no sertão. Então, não vai ficar excelente, mas você, prestando bastante atenção, você vai conseguir ter uma noção, tá certo? Espero que gostem. Se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, ativar as notificações. Se estiver ouvindo em alguma plataforma de áudio da sua preferência, como Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts e outras também, não deixe de assinar e compartilhar esse conteúdo com amigos, familiares ou conhecidos que tenham interesse na história do Brasil. É isso, obrigado e até a próxima. Começando hoje e nos próximos dias, aí não sei por quantos dias, tá? Vai depender do desenrolar da coisa, mas provavelmente no mínimo por uma semana aí, por 5 aulas, a gente vai falar dos indígenas do território que futuramente ia ser o Brasil. Ou seja, aqueles povos nativos que os portugueses encontraram aqui. Desde já eu já quero dizer o seguinte: é um tema espinhoso, é um mundo à parte. Se fosse o caso de alguém querer, dava para criar um canal para fazer o que eu estou fazendo aqui, com a história do Brasil, só com a história, só sobre esses povos indígenas. Então, assim, o que a gente vai fazer aqui é ter uma visão geral, tá? Então, tentar dar um pormenorzinho sobre os principais povos, a localização deles, os costumes, como foi a relação deles. Isso sim nos interessa mais, a relação de cada um desses principais povos com os portugueses e com outros europeus. Enfim, então já adianto desde já que é um tema espinhoso. Eu tenho aqui um monte de livros, né? Então você nunca encontra a mesma informação repetida. Então, os principais povos indígenas que habitavam o Brasil no início do século XVI eram fulano, fulano, fulano. Aí você pega outro livro, os principais povos eram... Aí o cara já cita outros que o primeiro não citou. E se você pega um terceiro, um quarto livro, a lista nunca bate. Então é uma multidão de povos assustadora, uma multidão de línguas assustadoras, de costumes. Então, enfim, desde já estou dizendo que é confuso esse tema. Então o primeiro problema é o seguinte: de onde vieram esses indígenas? Não sabemos, tá? Nós estamos nesse ponto, é tudo especulação, baseada em indícios vagos. Então, para começar, não sabemos. Quando eles chegaram aqui, não sabemos. Então, geralmente, o cálculo é o seguinte: entre 30 mil anos atrás e 10 mil anos atrás. Veja como uma coisa é imprecisa. Tem uma janela aí de 20 mil anos, né? Então, pode ter sido há 30 mil anos, ou há 10 mil anos, ou em algum momento entre esses dois pontos. Então, a chegada desses índios aqui, a presença humana na América data dessas épocas aí longínquas. Provavelmente, porque tudo isso é feito com arqueologia, datação de fósseis, e isso aí é um campo ainda muito incerto, enfim. Mas está aí, entre 30 e 10 mil anos atrás. A tese mais aceita
é a seguinte, eu vou tentar mostrar no mapa aqui para vocês. Então aqui tem o mapa mundi, vamos ver, tomara que dê para ver, dá, né? Então aqui a gente tem a América e lá do outro lado a gente tem a Ásia, não é isso? A Ásia está aqui, aqui está a América. Como o mundo é um globo, essa ponta encontra com essa. Então vou tentar encontrar outro mapa aqui. Tá aqui, ó. Esse mapa mostra isso que eu estou falando, ó. A ponta da Ásia e a ponta da América se encontram, certo? Bem aqui, ó. Isso se chama, essa faixinha de água que separa os dois é o Estreito de Bering. Eu espero que esteja dando para ver, pessoal, porque a claridade está péssima, né? Mas enfim. Resumindo, mesmo que você não tenha visto muita coisa nesse mapa, o continente americano lá no Alasca, lá em cima, ele está bem pertinho da ponta da Ásia. E teoricamente, no período glacial, os mares se congelaram e os homens que surgiram na África e migraram no decorrer de milhares de anos até a Ásia, nesse período de glaciação e de mares congelados, atravessaram o Estreito de Bering e penetraram lá no norte da América. E aí, no decorrer de outros milhares de anos, eles foram migrando para o sul até atingir aqui, onde hoje é o Brasil. Provavelmente, o último boom de migrações que fez com que eles chegassem ao Brasil partiu da região onde hoje é o Panamá. Certo? Beleza. Outro problema, o problema da classificação desses povos, tá? Então, vamos lá. Como é feita a classificação? Os portugueses chegaram aqui e encontraram índios de todos os tipos, com aspectos físicos um pouco diferentes uns dos outros, com vestimentas, pouca vestimenta, né? Ou com pinturas nos corpos diferentes uns dos outros, com uma língua diferente uns dos outros, enfim. A primeira classificação que vão tentar fazer é pelas línguas, que hoje, entre línguas e dialetos, já se catalogou quase 200. Então, já é um trabalho difícil de fazer. Então, eles tiveram que tentar procurar, como é que eu vou dizer? Eles vão tentar procurar encontrar grupos linguísticos com uma raiz comum. E aí vão encontrar dois. E esses dois grupos linguísticos vão possibilitar eles identificarem dois grupos principais de indígenas: tupis e tapuias, ou Gs. Tapuias também a gente pode dizer que são Gs. Então, tô com uma listinha aqui, eu vou dizer para vocês, só para a gente começar a se familiarizar, tá? São nomes que todos vocês já ouviram alguma vez na vida, mas na maioria das cabeças das pessoas, isso está perdido assim num grande quebra-cabeça desmontado. Então, do grupo Tupi, a gente tinha Tupinambás, Potiguares, Tabajaras, Caetés, Tupiniquins, Termiminós, Tamoios e Guaranis. Esses também, os Guaranis, chamados de Carijós. Você já ouviu todos esses nomes, né? Depois a gente vai ver onde ficava cada um, mais ou menos geograficamente falando. Do lado dos Tapuias, havia, por exemplo, os Tremembés, os Aimorés, os Goitacazes e os Charruas. Então, grosso modo, eu acho que esses são os mais conhecidos, mas existem centenas de ramificações aqui, tá? Depois a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais. Os tupis eram o grupo mais desenvolvido, tecnicamente falando. Então, por exemplo, eles praticavam agricultura rudimentar em comparação com os europeus, mas praticavam. Eles tinham tecelagem com algodão, faziam redes de algodão, por exemplo. Eles praticavam a navegação de forma aliás, em comparação com os tapuias, muito mais desenvolvido que os tapuias. Desenvolvida a navegação. Eles fabricavam artefatos de cerâmica, ok? Então, agora, gente, veja só. Eu estou falando de forma genérica. Nem todos esses grupos tupis tinham tudo isso. Alguns grupos dentre os tupis eram mais desenvolvidos que outros. Mas como a gente tem que generalizar para conseguir falar um pouco,
Então tá aí, os tupis eram mais desenvolvidos tecnicamente. Os tapuias, ou Gs, eram menos avançados, tecnicamente falando. E eles eram mais guerreiros, menos amistosos, viviam ainda... Os tupis não eram sedentários, né? Ou seja, eles ainda não eram povos que se fixavam permanentemente num lugar e viviam só do seu trabalho. Eles ainda praticavam a caça, a pesca, a coleta. Então eles não eram nômades, eles eram seminômades. E os tapuias eram mais nômades que os tupis, tá? São grupos desses tapuias os que vão mais enfrentar os portugueses. E aí a gente já aproveita agora para derrubar um mito absolutamente lenda isso, de que os índios aceitaram pacificamente a colonização portuguesa e que os portugueses vinham, faziam o que queriam, enrolavam os índios que eram abestalhados. Não. Os índios não eram nada disso e nem aceitaram pacificamente a colonização. Em muitos casos, a colonização foi dificultada e atrasada em décadas por causa da reação de índios. Por exemplo, o exemplo mais conhecido é dos Aimorés. Tá. Esses grupos indígenas viviam em conflitos permanentes, sempre, ok? Muitos conflitos internos entre eles. Às vezes eles se uniam para lutar contra um inimigo mais forte, mas temporariamente. E acho que é isso, tá? Por hoje é isso. Uma introdução aí bem grosseira sobre esse assunto e aos poucos eu vou tentando organizar o assunto em outros vídeos no decorrer dessa semana, se precisar da semana que vem também. Tá bom, pessoal? E sempre que for preciso mais para frente, a gente vai voltar a falar desses povos. Por exemplo, quando a gente chegar lá no século XVII, a guerra, sei lá, a guerra aqui da expulsão dos holandeses, aqui em Pernambuco, a Batalha dos Guararapes, enfim, a guerra contra os holandeses. Vai haver participação indígena? Vai. Aí a gente, nesse ponto, vai voltar a falar dos indígenas. Quando a gente estiver falando dos jesuítas, então, os jesuítas fizeram um grande trabalho de catequização e educação dos índios. A gente vai voltar a falar de algum ponto específico dos indígenas. E assim por diante, tá? Esse assunto permeia toda a nossa história. Nesses dias agora, eu quero fazer uma exposição genérica do assunto para a gente se situar. E quando voltar a falar, ter uma referência, né? Quando lá na frente eu voltar a falar dos indígenas, a gente tem uma referência que a gente já está pegando agora. Beleza? Um abraço. De acordo com Rocha Pombo, que é um dos autores que eu sempre uso aqui para preparar as aulas, e eu faço questão de citar a fonte quando eu estiver falando desse tema dos nativos, dos índios do Brasil. Por quê? Porque os autores, eles sempre trazem enfoques diferentes. E às vezes, um desses povos indígenas, às vezes tem 2, 3 nomes diferentes. E aí um autor cita um nome, outro cita outro. Então, é bom dizer qual autor que eu estou usando, porque se você for ler sobre o mesmo assunto em outro autor, às vezes você vai encontrar uma coisa que aparenta ser totalmente diferente. Mas não é nem que os autores estão dizendo coisas diferentes sobre a mesma coisa. É que essa coisa, ela é tão complexa, a gente sabe tão pouco sobre ela, há tanta especulação sobre esse assunto, que os autores acabam não concordando, como em outros temas, por exemplo. Né? Você vai estudar as capitanias hereditárias, você pega vários autores e é meio que uníssono, né? Todo mundo fala a mesma coisa, com palavras diferentes. Por quê? Porque aquele conhecimento está, de certa forma, mais solidificado, então não tem como você ficar divergindo. Então, pronto. O Rocha Pombo, essa aula de hoje eu preparei utilizando o Rocha Pombo. Então, segundo o Rocha Pombo, os nossos índios, todos os índios sul-americanos, a leste dos Andes, então deixa eu mostrar um mapa, espero que dê para ver. Ó, então aqui a gente tem um mapa, né, da América do Sul. Então, os Andes é uma grande cordilheira, né, que desce por essa região aqui. Tá certo? Pronto. Então, a leste dos Andes, todos os povos indígenas, segundo o Rocha Pombo,
originaram dos Aimarás. Os Aimarás eram um grupo indígena que vivia mais ou menos aqui, onde é Peru e Bolívia. Então eles teriam, no decorrer de milênios, migrado para o sul, contornado o extremo sul da Cordilheira dos Andes e começaram a subir pelo território que hoje é o Brasil, em dois grandes blocos. Um bloco vai subir pelo litoral e outro vai subir aqui pela bacia do Rio da Prata, que fica aqui na divisa de Brasil e Uruguai, e vai subir pelo sertão do Brasil. Então tem aqui, por exemplo, o Rio Paraná, né, que é um dos que vai formar o Rio da Prata. Então, subindo pelo Rio Paraná, você vai para o interior do Brasil. Então, resumindo, de novo, repetindo. Aimarás, na região da Bolívia e do Peru, vão migrar para o sul, contornar o extremo sul da Cordilheira dos Andes e vão começar a subir rumo ao norte. Um grande grupo vai migrar lentamente pelo litoral e outro vai migrar pelo interior. Todos em direção ao norte, tá bom? E, de acordo com ele, é daí que vem a origem do indígena que vivia nas terras brasileiras quando os europeus chegaram aqui. Ele diz o seguinte, como é que a gente pode saber disso? Segundo ele, os índios brasileiros, vamos falar assim, conservaram traços que permitem que nós os identifiquemos como descendentes dos Aimarás. Mas eles não mantiveram toda a tradição desses Aimarás, e ele diz que há um declínio cultural. Muita gente, né, a maioria das pessoas não gosta dessa expressão, declínio cultural, porque cada cultura é uma cultura, isso é relativo. Mas eu vou usar essa expressão sim, porque não vou discutir isso agora, mas o que eu quero dizer com declínio cultural? O que o Rocha Pombo quer dizer? Um determinado patamar cultural, vamos dizer, por exemplo, do ponto de vista técnico. Então, os Aimarás tinham um patamar técnico aqui. Eles eram sedentários, eles praticavam agricultura, tá. Os descendentes deles, que desceram, contornaram a Cordilheira dos Andes e se estabeleceram onde hoje é o Brasil, eles decaíram desse patamar. Então, um declínio cultural nesse sentido. Mas não só no sentido técnico ou no sentido material. Também no sentido, vamos dizer assim, no sentido cultural, do ponto de vista das artes, ou então do ponto de vista moral, tá? Mas enfim. Então, a gente sabe, de acordo com Rocha Pombo, a gente sabe que eles são descendentes longínquos dos Aimarás e sabe que eles decaíram culturalmente em relação aos seus antecessores. Tá bom. Aí, o que acontece? O que eu falei ontem, né, mas não cheguei a mostrar num mapa. Esse outro mapa aqui. Então, esse aqui é um mapa da presença indígena, né? Eu espero que dê para ver bem. Aqui vocês têm uma legenda com o nome dos principais grupos e as cores correspondentes. Então, se você olhar, esse blocão amarelo aqui é o dos Tapuias, que é esse bloco que vai subir do extremo sul, lá do fim da Cordilheira dos Andes, pelo interior, pela Bacia do Prata. Os Tapuias. O bloco amarelo. E esse bloco laranja, mais no litoral, que entra aqui um pouquinho no miolo e tal, é o bloco dos Tupis. Tá? Então, ontem eu não falei que os dois grandes grupos de indígenas brasileiros eram os Tupis e os Tapuias? Então, os Tupis são esses que vão subir pelo litoral e se estabelecer. E os Tapuias são os que vão subir pelo interior e se estabelecer. Tranquilo? Repetindo, pessoal, todo esse conhecimento, ele tem muito de conjectura, tá? Muito de hipóteses. É complicado estabelecer um conhecimento seguro sobre isso, porque isso é recuado demais no tempo. As fontes são muito raras, são muito imprecisas, então isso é trabalho de antropólogo, isso é trabalho de arqueólogo, ok? Então é uma possibilidade, tá? É uma hipótese. Bem, os Tapuias vão dar origem àqueles povos que eu falei ontem para vocês. E os
tupis, aqueles outros. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu já repito para vocês. Não está aqui nesse papel não. Enfim, como a gente não tem pressa, devagarinho eu vou contando para vocês a história. Hoje eu acho que clareou um pouquinho mais do que eu falei ontem já. E eu ainda quero ver se eu trato de um por um esses principais subdivisões dos tupis e dos tapuis. Tupiniquins, aimorés, goitacás, enfim, todos eles. Eu quero ver se eu trato rapidamente sobre cada um deles para a gente poder ter uma visão ampla, porque esses indígenas vão estar presentes em muitos episódios da história do Brasil colonial. Então por exemplo, tem as 7 missões lá no sul dos jesuítas. Isso é um grande episódio da história do Brasil. Tem a luta contra os franceses, que vai haver franceses aliados com um grupo indígena e os portugueses vão estar aliados com outros. Vai ter vários capitães donatários nas capitanias hereditárias que vão ter problemas e vão ter guerras contra os índios. Então é preciso conhecer um pouco, ter uma imagem geral desses grupos indígenas, porque eles vão recorrentemente aparecer na nossa história no decorrer do século XVI e XVII, principalmente. Tá bom? Então é por isso que a gente tem que ter essa visão geral. Pacientemente a gente vai tentando construir aí, tá bom? É isso, um abraço. Talvez você se pergunte o seguinte: antes dos tupis subirem pelo litoral brasileiro, como eu expliquei ontem, havia presença humana aqui? Havia. A gente sabe alguma coisa sobre esses primeiros habitantes, prováveis primeiros habitantes do nosso litoral. Por quê? Porque os arqueólogos brasileiros, desde meados do século XIX, patrocinados pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, investigam os famosos sambaquis. O que são esses famosos sambaquis? Sambaqui em tupi significa monte de conchas. Então, em todo o litoral brasileiro, mas principalmente do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, existem esses sambaquis. São montanhas, montanha é um exagero, montes de conchas que os maiores chegam a ter quase 50 metros de altura e são, assim, depósitos de, entre aspas, lixo, né? Então, restos de crustáceos que os homens usavam para se alimentar, ossos de animais, chifres e principalmente conchas. Então, esses depósitos, grande parte deles feitos artificialmente, são um mundo assim, para os arqueólogos investigarem. Então eles encontram, por exemplo, em alguns casos, cemitérios soterrados sob essas montanhas de conchas. Instrumentos usados por esses homens pré-históricos anteriores aos tupis. Então, provavelmente, entre 5 e 2 mil anos atrás, esses homens habitaram as praias brasileiras, homens predominantemente ligados ao mar, homens. Eles viviam em regiões próximas a ilhas nos litorais, regiões mais alagadiças, eles viviam da pesca, coletavam-se alimentos ali nas florestas próximas à praia, mas eles eram predominantemente ligados ao mar. O que a gente sabe sobre eles é muito pouco e é muito especulativo. Se você tiver curiosidade, busca aí, tem alguns vídeos de arqueólogos brasileiros falando sobre os sambaquis das nossas praias. Tá beleza, pessoal? Acho que é isso. É só mesmo um vídeo curto para dizer para vocês que assim, a nossa curiosidade não tem limites. Então, assim, é natural se perguntar, né? E antes dos tupis? Já que você está dizendo que os tupis... Eu não sei se eu mencionei isso, mas é provável que tenha sido mais ou menos ali no início da era cristã que os tupis e os tapuis fizeram aquela migração e adentraram o território que hoje é o Brasil. E antes disso, não havia presença humana? Havia. E o indício que a gente tem é sobre esses povos dos sambaquis. Antes dos povos dos sambaquis, havia presença humana? Não sabemos. Por quê? Porque o nosso conhecimento não vai tão longe. Pode ser que se descubra algo que indique, né, essa presença humana. Então, assim, depois a gente pode falar sobre os como é que eles chamam? Sítios arqueológicos brasileiros. Então, tem aí uns achados que datam de 10 mil, de 15 mil anos. Depois eu falo sobre isso, tá? Mas esses povos sambaquis são uma coisa um pouco mais sólida, um pouco mais consistente, tá? E aí a gente pode... falar deles com um pouco mais de confiança. Um pouco mais de confiança, mas ainda é um conhecimento muito fugaz, tá? É uma coisa assim, estamos falando
de uma época sem documentação histórica. E a história é assim, quanto mais recuado e menos documentação, menos certeza a gente tem. E às vezes a gente fica no campo da pura conjectura, da pré-história. Geralmente é muita conjectura, tá? É muito assim, os caras encontram um dente e aí eles começam a elaborar teorias sobre aquilo. Ah, esse dente está meio desgastado, esse ser aqui comia comidas duras. Ah, esse dente tá coloração. Vamos fazer o teste do carbono 14, teste bastante questionável, por sinal, para ver a idade dele. Ah, tem 10 mil anos. Então, assim, é apenas por curiosidade e para a gente conseguir ter uma ideia, né, do que os livros falam para nós sobre esse assunto aí da pré-história brasileira. Ok? Então, a gente continua aí nos próximos vídeos sobre os tupis, falando agora sobre o desenvolvimento dos tupis, os costumes, etc. Tá beleza, pessoal? Um abraço. Eu ainda quero gravar um vídeo sobre a distribuição no território, né? Assim, com mais precisão. Ontem eu mostrei um mapa e falei assim sobre tupis e tapuias, mas existem as subdivisões. Por sinal, essas subdivisões são bastante... existem várias classificações, então existem vários estudiosos no decorrer de 2 ou 3 séculos fizeram várias listas, por isso que existe essa variedade, né, de nomes. Então, às vezes, um estudioso dá uma classificação, outro dá outra. Mas, enfim, depois eu vou falar sobre isso e falar sobre as estimativas de quantos indígenas existiam espalhados pelo nosso território quando os portugueses chegaram aqui. É um cálculo difícil, mas, enfim. Hoje eu quero falar um pouco sobre algumas características dos tupis. Os tupis são um grande bloco que se localizavam principalmente no litoral brasileiro, dividido em vários grupos menores, subdividido. Então, os tupis eram subdivididos em vários grupos menores. Os mais conhecidos são os tamoios, tupinambás, quem mais? Tupiniquins, enfim, caetés, tem vários. Vamos falar um pouquinho genericamente dos tupis, algumas coisas sobre eles, tá? Então, primeira coisa, eles eram seminômades. Em geral, eles eram seminômades. Alguns estavam mais ainda no nomadismo, outros já estavam quase no sedentarismo, mas grosseiramente a gente pode falar que eles eram seminômades, ou seja, se fixavam no território por um período de tempo relativamente longo e depois abandonavam aquele território em busca de um melhor, quando começava a se esgotar ali os recursos necessários para a sua subsistência. Faltavam peixes, animais para caça, enfim, a terra já estava exaurida, por que eles não eram totalmente nômades? Porque eles praticavam uma agricultura rudimentar. É verdade que eles não trabalhavam solo, eles não sabiam fazer um uso mais inteligente do solo. Então eles usavam o solo até quando se esgotavam os recursos, os nutrientes do solo, eles mudavam para outro lugar. Essa agricultura não era praticada por todas as tribos tupis, tá? Todos os povos, entre aspas, todos os grupos tupis, tá? Mas era praticada pela maioria deles. Bem, vamos então tentar pegar essa estrutura. Um grande grupo, um grande povo se chama tupi. Ele se espalha lá de onde hoje é o litoral do Amazonas, do Pará, até onde hoje é São Paulo, Paraná. Então, tudo isso aí tem tupi espalhado. Tem umas falhas? Tem. Ocupadas por povos tapuias? Tem. Mas, grosseiramente, o litoral quase todo é dominado pelos tupis. Esse bloco é dividido em vários grupos menores, como eu já falei. Esses grupos menores, por exemplo, vamos pegar o exemplo dos tupinambás, é um grupo menor. Esse grupo é dividido em várias tribos tupinambás. Então não existe uma tribo só tupinambá, existe um povo chamado tupinambá, que é uma ramificação dos tupis, e esse povo menor, os tupinambás, é dividido em várias tribos. E cada tribo é dividida em várias aldeias. Então, às vezes você tem um determinado lugar dominado por uma determinada tribo, e essa tribo está dividida em núcleos menores, que são as aldeias. E essas aldeias
são a menor divisão então que a gente tem daquele povo são as aldeias, que são as subdivisões das tribos. Essas aldeias, geralmente, o Caminha até chegou a descrever uma, de acordo com um dos homens do Cabral, que foi um dos degredados que foi até lá, onde viviam os índios que encontraram os integrantes da frota de Cabral. E aí, pela descrição do Caminha, existiam grandes malocas. Essa maloca era o quê? Era uma espécie de construção bem grande, né? Então vamos imaginar uma construção do tamanho de um ginásio de esportes, um pouco menor, né? Do tamanho de uma quadra de esportes, com uma cobertura em palha, e ali dentro viviam várias famílias. E numa aldeia tinha às vezes de 5 a 10 malocas separadas. Então, como é que funcionava isso? Vamos imaginar assim, um espaço aberto, cercado por essas malocas. Nesse espaço aberto, no interior, né, protegido por essas malocas, é onde se realizavam cerimônias religiosas, sacrifícios de inimigos, reuniões, enfim, coisas do tipo. E ao redor dessas malocas, uma caiçara, uma grande cerca feita com troncos de árvores, uma verdadeira barricada, né? Troncos de árvores fincados um ao lado do outro, amarrados muito firmemente, com cipós, cordas mesmo, que eles já usavam algodão, né, para fazer tecido, então cordas provavelmente, e cheio de pontas, né? Cheia de lascas pontiagudas ali espalhadas como uma espécie de proteção. Isso aí era mais ou menos uma aldeia tupi. Geralmente esse território cercado pelas malocas podia ser quadrangular ou podia ser circular, variava. Às vezes podia ter mais de uma fileira, então às vezes tinha uma primeira barreira, uma caiçara, uma cerca de troncos, e dentro dessa uma outra. Então 2 círculos de proteção, vamos dizer assim, em volta da aldeia. Isso servia para proteger de ataque de outros grupos rivais, inimigos, que viessem de outras tribos ou de outros povos, e servia também para proteger contra animais, né? Animais ferozes que poderiam atacar. Muito bem. Nessas malocas ou cabanas, como eu já disse, vivia várias famílias, cada um tinha o seu espaço, mas não havia divisórias, né? Era um espaço amplo, onde cada canto, cada lugar pertencia a uma família. Havia havia poligamia, né? Então havia famílias formadas por um homem e 3 mulheres, ou 4 mulheres, e havia também um homem e uma mulher. A poligamia não era uma regra, mas também não era, mas existia. Vamos falar um pouquinho também sobre a divisão do trabalho, né, dentro dessas aldeias. Antes disso é o seguinte: se houvesse algum tipo de conflito, então numa maloca vivia 8 famílias. Uma família se estranhou com uma segunda. Então o que acontece? Eles podiam sair dali, construir uma nova maloca, ou até, se os conflitos fossem muito grandes, poderia haver a divisão daquela aldeia e formando uma nova aldeia. Alguns desgarravam-se e iam formar uma nova aldeia. O trabalho era dividido entre homens e mulheres. Havia os trabalhos das mulheres e havia os trabalhos dos homens. Quais eram os trabalhos das mulheres? Então, geralmente, né, obviamente que isso podia variar um pouco de uma tribo ou de uma aldeia para outra, mas geralmente a mulher era responsável pela agricultura, plantar e colher, pela coleta de alimentos, digamos assim, num raio que estivesse sob a proteção dos homens, né? Não adentrar a mata crua, virgem, em busca de alimentos, isso não. Elas também fabricavam óleo, elas fabricavam farinha de mandioca ou de macaxeira, e elas produziam uma bebida alcoólica chamada cauim. Essa bebida era feita também com a mandioca. Provavelmente eles mastigavam essa mandioca e aí a saliva ia produzir uma certa fermentação. Era uma bebida muito forte. E elas também fiavam o algodão, faziam fios de algodão e produziam redes.
tecidos com esses fios de algodão. O trabalho do homem, naturalmente, era o mais pesado. O homem, então, preparava o solo. Então, se ia ser feita uma área para produzir alimentos, né? Vamos praticar agricultura numa determinada área. Então, ali eles iam derrubar os troncos, arrancar as árvores, revolver o solo, fazer algum tipo de queimada e deixar a terra pronta para as mulheres poderem plantar. Além disso, além de preparar o solo, eles pescavam, caçavam, eles fabricavam canoas, fabricavam as armas, né, instrumentos para a guerra. Eles eram responsáveis pela produção e a manutenção do fogo. Construíam as habitações, construíam as caiçaras, as proteções das habitações. Eles iam à guerra e eram responsáveis pela proteção das mulheres, das crianças e das aldeias em geral. Tá? Então, aí uma divisão do trabalho dos indígenas, ok? Bem, demos mais um passo, então tranquilamente a gente vai prosseguindo aí, tentando cobrir o máximo possível desse assunto, que é bastante, repito, bastante complicado, tá? É um assunto que a gente fica perdido às vezes, porque tem tanta informação, às vezes informação discordante, e enfim, devagarinho a gente vai cobrindo aí o que for possível desse assunto, beleza, pessoal? Então é isso, um abraço e até a próxima. Quais eram os instrumentos que os índios fabricavam para suprir suas necessidades diárias, né? A cultura material dos indígenas que viviam nas nossas terras. Bem, o machado de pedra, um machado de pedra polida já, então não é mais, a gente pode dizer assim, na nomenclatura da historiografia, eles já estavam no Neolítico, vamos dizer assim, que eles não usavam mais a pedra lascada, a pedra bruta, como era encontrada na natureza, apenas... A pedra lascada é exatamente isso, pegava a pedra bruta e tirava lascas dela, até ela ficar mais ou menos num formato adequado para o que você queria fazer. No Neolítico, eles já passam a usar a pedra polida, então ela fazia uma espécie de polimento na pedra para que ela adquirisse aquela forma exata que você queria. Eles já estavam nessa fase. Naturalmente ainda não usavam metal, como eu falei num vídeo lá atrás, no vídeo, eu esqueci o título, mas é no vídeo que eu falo que os carpinteiros portugueses da frota de Cabral construíram a cruz. Então os índios foram apresentados à idade do ferro. Aliás, eles estavam na idade, no Neolítico, trabalhando na pedra polida, e de repente, de uma hora para outra, eles foram apresentados ao ferro. Então isso foi um grande choque de mudança de realidade para eles, né? A mudança, assim, o que eles provavelmente demorariam ainda séculos para desenvolver, eles receberam pronto. Então isso foi um choque para os índios. Mas enfim, eu estava dizendo que eles usavam o machado feito de pedra polida e usavam naturalmente para cortar lenha, tá? Não era uma arma utilizada na guerra, geralmente, tá? Obviamente que o machado pode se tornar uma arma, mas não era uma arma adequada para a guerra dos índios. Então, usado praticamente só para cortar lenha. O arco e flecha, que era usado tanto na caça como na pesca e na guerra, tá? Então, a pesca com arco e flecha era uma realidade. Eles usavam também um instrumento, usavam um instrumento chamado... Tem três nomes. Clava, massa, com C cedilha, ou tacape, que é uma espécie de taco de beisebol, só que com a ponta mais rechonchuda, e às vezes nessa ponta eles colocavam pontas perfurantes, né? Então, espinhos perfurantes, alguma coisa assim. Eles construíam também talhas, que eram potes, né? Vamos imaginar uma moringa, e era um pote rechonchudo, com a boca bem larga, que servia para armazenar água e alimentos. Talhas. Eles produziam também panelas e pequenos potes de barro. As panelas serviam para cozinhar os alimentos, mandioca principalmente, e os pequenos potes de barro serviam tanto para comer como para beber, copos, ou serviam como pratos ou como copos. Eles construíam também redes e esteiras com fibra vegetal. Eu já falei que eles sabiam utilizar o algodão, mas não eram exclusivamente feitas de algodão,
não eram feitas exclusivamente de algodão as redes, eram feitas também com fibra vegetal, palha de coco, entre aspas, né? Não tinha coco no Brasil, mas palha de palmeira, alguma coisa assim. Muita gente se surpreende com isso, né? O coco não é típico aqui do nosso litoral. Apesar de ter muito coqueiro no litoral, eu tô quase certo, 99% de certeza, se é que isso existe, de que não existia coco no Brasil. Foi introduzido posteriormente. Depois eu confirmo isso com vocês. Tá, então eles faziam essas redes e essas esteiras com fibra vegetal, fabricavam canoas, eu já mencionei isso quando eu falei do relato do Caminha, e essas canoas eram geralmente escavadas no tronco de uma árvore. Eles usavam fogo, às vezes, para fazer isso, né? Iam queimando a madeira e escavando até ficar no formato que eles queriam, mas eles faziam canoas também, embarcações com cascas de árvore, né? Grossas, que iam sendo unidas com cipó, até ficar no formato que eles queriam. Eles praticavam também a caça. Vamos falar um pouco agora da caça, da coleta e da pesca e da agricultura. Eles praticavam a caça e qual era os animais mais almejados, né, que eles mais desejavam pegar? Pacas, porcos do mato e alguns pássaros. Tá? A habilidade deles para pegar alguns pássaros era realmente um negócio assombroso, tá? Os relatos dizem que eles eram verdadeiros ninjas aí para pegar os pássaros na natureza, fazendo armadilhas ou até pegando eles com a mão mesmo, uma coisa impressionante. Então a caça era a paca, o porco do mato e alguns pássaros. Para pescar, aqui tem umas coisas bem curiosas. É o seguinte, eles pescavam de várias maneiras. Primeiro que eles deixavam as suas aldeias, suas construções próximas aos rios, que a pesca era elemento fundamental na sobrevivência do índio. Então, para pescar, eles usavam o arco e flecha, eu já falei isso, eles usavam redes, certo? Redes para pescar. Eles usavam um instrumento chamado covo. O que era o covo? Era uma espécie de armadilha feita com esteira. Então, vamos pensar assim numa espécie de... Eu não sei se vocês já viram, aqui no mar tem muito. O pessoal coloca uma armadilha como se fosse uma grande rede, mas não feita de tecido, e ela faz uma espécie de cerca dentro da água. Então, quando a maré sobe, no caso da pesca no mar, mas também no caso desses rios à beira-mar, que quando a maré sobe, o volume de água sobe, os peixes vêm, entram ali naquela espécie de labirinto e não conseguem sair quando a maré baixa. Eles ficam ali, o pescador vai lá e pega. Então eles faziam isso. Pescavam também com as clavas, os tacapes, dando porrada nos peixes, tá? Eles pescavam com as mãos, eram excelentes nadadores. E aqui o mais interessante, eles usavam um negócio chamado timbó. O que é o timbó? Timbó era uma planta, não uma planta, uma família de plantas que elas soltam a toxina. E aí eles colocavam essas plantas na água, aquela toxina envenenava o peixe, e depois eles pegavam ou o peixe morto recentemente, ou o peixe morrendo já, bobo, né? Lerdo. Muito interessante esse negócio do timbó. Na coleta, eles coletavam principalmente frutos na natureza, tá? Então isso é importante. A coleta é na natureza brava, selvagem. Quando eles plantam, obviamente, é agricultura, mas quando você vai para o mato colher os frutos, isso é coleta. Então a coleta era de frutos, algumas raízes, apesar que as raízes geralmente vinham da agricultura, e mel. Eles coletavam também o mel, que é um alimento muito nutritivo e tal. E na agricultura eles plantavam mandioca, eles plantavam batatas, carás, inhames, eles provavelmente cultivavam também o urucum e o genipapo. O urucu, né? Assim, tem também esse nome, urucum, mas o que eu achei no dicionário é urucu. É um chocalhozinho, assim, uma frutinha que parece um chocalho cheio de sementinhas dentro e solta uma tinta vermelha, tá? E aquilo ali eles usavam para tingir os corpos. Tem também, no dicionário fala que o urucu também é conhecido como açafrão, mas o açafrão é uma raiz amarela, né? E o urucum é vermelho.
O jenipapo, eles extraem uma tinta preta do jenipapo, mas é um fruto muito doce que eles usavam para fazer doce, para fazer licor. E eles usavam também, apesar de não ser uma coisa que eles plantavam, mas eles gostavam muito de colher o caju para fazer uma bebida. Tá? Bem, acho que é isso aí. Algumas curiosidades sobre como os índios se relacionavam com a natureza, que instrumentos eles usavam para poder sobreviver, que alimentos eles plantavam, né? E aí deu para a gente ter uma noção, né, como eles já estavam, apesar de, comparados com os europeus, estarem num grau muito mais baixo de desenvolvimento técnico nessa área, nesse aspecto, eles já estavam bastante avançados, polindo as pedras, utilizando o fogo com tranquilidade, com perfeição, esculpindo a madeira para fazer canoas. Então isso facilitava a pesca, que eles podiam pescar depois nas canoas. E na guerra também havia assim uma espécie, uma capacidade, né, um desenvolvimento técnico bastante avançado. É óbvio que eles não conheciam a pólvora, então estavam em grande desvantagem, mas, entre aspas, né, em comparação com outros povos do mundo que também não conheciam a pólvora, eles estavam num nível de desenvolvimento bastante razoável. Beleza, pessoal? É isso, um abraço para vocês. Pessoal, a gente está falando então dos indígenas no Brasil, e existem dois grupos principais, já mencionei algumas vezes, tupis e tapuias. Os tupis viviam no litoral, principalmente no litoral brasileiro, e os tapuias no sertão, no interior. Essa divisão, acho que eu já mencionei isso também, vem dos dois troncos linguísticos principais, mais falados, ou seja, de todos os índios que viviam no nosso território, podia-se fazer uma divisão em dois grupos, os de língua tupi, do tronco tupi, e os de língua do tronco G. Então, assim, esses que não falavam tupi, os tupis se referiam a eles como os outros, que em tupi é tapuia. Então, todo o conhecimento que a gente tem desses índios brasileiros, vamos falar grosseiramente assim, eles vêm muitas vezes pela perspectiva do tupi, porque foi o grupo que entrou mais em contato com os portugueses, e foi a visão do tupi, em muitas ocasiões, em muitos momentos, assim, a gente vai ver que a visão que a gente tem dos tapuias, dos outros, é a visão do tupi. Beleza. É lógico que vai haver contato entre os europeus, principalmente os portugueses, e os tapuias, mas, de uma certa forma, até pela própria designação, tapuia, que já vem da língua tupi, a gente vê que a gente sabe muita coisa desses tapuias passando pela lente dos tupis. Tá, de toda forma, vamos falar um pouco desses tapuias, em que esses tapuias se diferenciavam dos tupis, tá bom? Então, primeiro, principais grupos tapuias: aimorés, tremembés, goitacazes e charruas, tá bom? Existiam outros? Muitos outros, mas vamos manter esses quatro aqui em mente, que são os principais. Tá bom. Tapuias, o que diferencia eles dos tupis? Primeiro, em geral, os tapuias eram nômades, rigorosamente falando. Os tupis eram mais seminômades. Os tapuias não. Em geral, eles eram nômades, totalmente nômades. O que significa ser totalmente nômade? Não praticavam agricultura, viviam exclusivamente da caça, da pesca e da coleta. Não conheciam habitações artificiais, vamos dizer assim. Então ele não construía sua casa. Além disso, ele praticava a antropofagia apenas para se alimentar. Eu não devo ter falado disso ainda. Os tupis praticavam antropofagia. Muitos grupos tupis praticavam antropofagia. Só que a antropofagia entre os tupis estava ligada a um ritual de vingança e de assimilação da força do inimigo. Então, devorar o inimigo era um ritual. Eles faziam um ritual para devorar o inimigo com esse objetivo, de se vingar daquele inimigo que ele e o povo dele já mataram tupis alguma vez. Vamos lá, deixa eu tentar explicar melhor. O tupi
está numa guerra contra um inimigo. Então, esse inimigo está matando os tupis. E os tupis estão querendo matar esse inimigo. Então, quando eles capturam um vivo, os tupis capturam um inimigo vivo, eles fazem um ritual para poder devorar aquele inimigo e, primeiro, vingar-se por ele ser um inimigo que está tentando matar os tupis e para assimilar a força, a virilidade, a coragem daquele inimigo. Tá. Os tapuias praticavam canibalismo também nesse sentido, em alguns casos, mas muitas vezes o canibalismo era feito simplesmente para se alimentar. Então eles comiam carne humana, igual comiam carne de qualquer outro animal. Entre os tupis não era assim. Deixa eu citar um trecho aqui para vocês. É do Gabriel Soares de Souza. Tá aqui. Olha o que diz ele. Comem estes selvagens carne humana por mantimento, o que não tem o outro gentio, que a não come senão por vingança de suas brigas e antiguidade de seus ódios. Esse outro que ele está falando são os tupis. Então ele está dizendo, olha, os tapuias comem carne humana simplesmente para se alimentar, coisa que o tupi não faz, tá certo? Esse é um testemunho do século XVI, final do século XVI. Eles não dormiam em redes, e um grupo deles, os goitacazes, tinham, para vocês verem a ferocidade desse povo, eles tinham um costume, que depois eu vou gravar sobre isso, mas eles tinham o costume de ir até o alto mar e matar tubarões, enfrentar os tubarões e matá-los. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Então, para vocês verem aí a que ponto chegava a ferocidade desses índios tapuias. Eles nunca, na história do nosso país, nunca aceitaram a dominação portuguesa, nem, vamos dizer assim, a colonização pacífica dos portugueses, eles nunca aceitaram, certo? Então, pra vocês terem uma ideia, algumas capitanias hereditárias não vão prosperar jamais. Por quê? Porque elas estavam em zona de contato com os povos tapuias. E aí a resistência deles era permanente, não havia acordo. Então eles não aceitavam de forma alguma essa dominação. Tem um vizinho cortando a grama aí, pessoal. Espero que não esteja atrapalhando muito. Ou seja, eles foram os maiores inimigos da colonização portuguesa, esses índios tapuias. Quando a gente vai falando das capitanias e das tentativas de colonização, aí a gente volta a falar especificamente, né, em que capitania, qual povo indígena opôs a resistência, etc. Bem, acho que dá para parar por aqui. E hoje a gente viu então um pouco sobre esses tapuias, aquele povo que não falava tupi, que era do tronco linguístico dos Gês e que habitavam principalmente o interior do Brasil e que tinham marcantes diferenças com os tupis, tá bom? No próximo vídeo a gente vai voltar a falar um pouco de outros costumes dos tupis. Um abraço. O encontro dos europeus com os indígenas resultou num fim muito trágico. Resultou na eliminação de uma grande quantidade da população indígena, né? Talvez 70%, 80% da população indígena, ou até mais em alguns lugares, foi eliminada. Então, e na maioria dos casos nem foi eliminada através do assassinato ou do genocídio. Não. A grande causa da morte dos indígenas ao entrarem em contato com os europeus foi um problema de doenças, né? Então foi assim, vírus, bactérias que os indígenas não tinham anticorpos, não conheciam, devastaram aquelas populações. Mas enfim, o que eu quero dizer, começando a falar sobre isso, é o seguinte, que na América do Norte, na América Central, em outras partes da América do Sul, o confronto dos europeus, nesses casos, espanhóis, holandeses, ingleses, franceses, com os indígenas, acabou sendo mais nocivo ainda para os indígenas do que no caso brasileiro. Ou, para usar as palavras do Gilberto Freire, escutem esse trechinho aqui do Casagrande Senzala. Ele diz assim: o Brasil é dos países americanos onde mais se tem salvo da cultura e dos valores nativos. O imperialismo português
o religioso dos padres, o econômico dos colonos, se desde o primeiro contato com a cultura indígena feriu-a de morte, não foi para abatê-la de repente, com a mesma fúria dos ingleses na América do Norte. Deu-lhe tempo de perpetuar-se em várias sobrevivências úteis, ou seja, o choque entre portugueses e indígenas no Brasil resultou na eliminação, no fim das contas, de quase toda a população indígena, que saiu nas contas mais ambiciosas, de 5, 6 milhões de indígenas para menos de 500 mil. Enfim, mas de qualquer forma, o Gilberto Freire quer dizer que esse choque ainda foi teve consequências menos trágicas entre portugueses e indígenas do que, por exemplo, ele citou exemplo, entre ingleses e índios da América do Norte. E ele fala que a eliminação, eu vou usar essa palavra entre aspas, né? A devastação dos índios no Brasil não se deu de forma imediata e houve tempo para que houvesse uma integração entre essas duas culturas. E essa integração permitiu que o Brasil herdasse muito da cultura indígena. Espero que tenha ficado claro. Então é isso que eu estou tentando dizer desde o início do vídeo, que o choque de portugueses e indígenas não foi tão drástico como o choque de outros europeus com indígenas em outros lugares da América. E isso permitiu que, além do que a gente ainda vai falar dessa questão, além do processo de hibridismo, né, de miscigenação, ainda vai restar para o povo brasileiro inúmeras heranças que vêm dos indígenas. Vou dar um exemplo, que é o exemplo da herança indígena na medicina popular, vamos dizer assim. De qualquer forma, até a medicina científica vai herdar, né, algo da medicina popular. Mas a medicina popular brasileira, né, os usos das plantas, enfim, para tratamento de doenças, ela é quase toda a gente herda dos índios. Então fiz aqui várias anotações, né, não é um assunto que eu entendo, para falar um pouco para vocês sobre essa herança, tá? Então a primeira coisa é o seguinte: a cura das doenças entre os indígenas estava ligada a um elemento mágico religioso. A figura entre os índios responsável por essa questão, por curar as doenças, era o pajé, que era uma espécie de médico e ao mesmo tempo de sacerdote. Então ele conhecia a origem sobrenatural das doenças e assim podia criar ou descobrir qual era o antídoto, a cura para aquela doença, certo? A quantidade de coisas que a gente herdou dos índios para usar como remédio, ervas, plantas, enfim, cascas de árvore, frutos, enfim, chás, xaropes, é uma coisa imensurável. Então vou falar alguns aqui. Tem um monte de coisas assim bem populares que a gente herdou dos índios, mas para não falar dessas muito populares, eu escolhi algumas outras aqui que não são tão populares. Então, por exemplo, o fumo. Desses que eu vou falar, talvez o mais popular ainda. O fumo, que a base de tabaco, que é uma planta típica da América, ele era usado para curar inúmeras doenças, ou pelo menos para aliviar a dor. E ele era usado de várias formas. Eles mascavam e cuspiam, ou eles comiam, ou eles bebiam um chá, uma bebida feita com o tabaco. Eles aspiravam aquela fumaça, eles fumavam o tabaco. E havia também a maneira de usar o fumo, dando baforadas com a fumaça. Alguém aspirava a fumaça e dava baforadas. Geralmente o pajé em cima da ferida ou em cima da pessoa. Esse negócio do pajé é interessante, que até isso vai se transformar numa herança para o povo brasileiro. Então hoje talvez esteja um pouco fora de moda, eu não sei, mas durante muitos séculos a figura do curandeiro vai permanecer na história do Brasil.
sei se vocês conhecem um filmezinho que chama Tapete Vermelho, se eu não me engano. Tem no YouTube. É um filme... conta um pouco da tradição, assim... da tradição aqui lá do Centro-Oeste. E a mulher, a esposa do personagem principal do filme, que é um matuto não, é um jeca, né? É um jeca. Matuto o pessoal fala que no Nordeste, lá é um jeca, o caipira. A esposa dele, do Quinzinho, que é o personagem principal, ela é uma curandeira. Então, onde ela passa, eles estão fazendo uma viagem, e onde ela passa, quem conhece ela já requisita os conhecimentos e a habilidade dela para curar doenças. E a gente vê que tem um elemento de tanto medicinal como sobrenatural, religioso, de orações, de rezas. Muito bem. Então, para que era usado o fumo? Olha, o fumo podia ser para dor de cabeça, dor de dente, dor nas articulações, parasitoses, infestações larvais, por exemplo, vermes que se espalhavam numa ferida ou numa chaga na pele. Então, o fumo é usado, era e é usado, né, ainda. As propriedades continuam existindo, né, para curar isso. O genipapo era usado como cicatrizante, para secar feridas também. O abacaxi, né, o ananás, era usado para curar, para eliminar o bicho de pé. Essa é a informação que eu encontrei no... Eu acho que foi aqui no Casa Grande Senzala também. Ou foi no manual esse manual aqui, ó, do Jânio Quadros e do Afonso Arinos, História do Povo Brasileiro. Foi num desses dois que eu encontrei. E eu encontrei essa informação, mas eu não pesquisei, não achei ninguém dizendo, ensinando como é que usa, como é possível usar o abacaxi para combater o bicho de pé. Eu encontrei própolis, né, que eu não sabia disso também, pode ser usado. Mas enfim, os índios usavam o abacaxi, de acordo com um desses autores aqui que eu falei. A casca de uma árvore chamada buranhém era usada para combater uma infecção na pele chamada bolba. Se botar no Google, você vai ver as imagens, é uma infecção feia que dá na pele. Então a casca dessa árvore era muito eficiente para combater essa doença. Outro que eu achei muito curioso, eu não tenho a menor ideia de como que eles usavam, mas eu vou citar, porque eu encontrei isso aqui no livro, eles usavam a urtiga para combater catarata. Então não me perguntem como, mas eles usavam. O óleo de rícino ou de mamona e o óleo de algodão também tinha uma série de utilidades para combater inúmeras doenças. Até hoje, né? O óleo de rícino ele ainda é usado para combater aí algumas enfermidades. Bem, chás eu não vou nem entrar porque é uma infinidade, uma variedade enorme de chás que os índios usavam, tá? O Gilberto Freire chega a afirmar que é possível, ele chega a afirmar que é possível que seja verdade isso, e cita ainda o caso do Gabriel Soares Moreno, que é aquele senhor de engenho que viveu no Brasil no final do século XVI. E o que ele diz? Ele diz que a medicina indígena do século XVI poderia estar em vantagem para com a medicina europeia. Então, a medicina europeia, a Europa já tinha 3 séculos de universidades, enfim. Segundo Gilberto Freire, é possível que essa medicina europeia estivesse defasada em relação às práticas medicinais indígenas. Então, isso é uma coisa que impressiona, né? Sem contar que todo esse conhecimento indígena vai ser incorporado, né? Vai ser incorporado no conhecimento, né, da medicina ocidental. O que mais? Carimã, que é uma substância feita com farinha de mandioca, dissolvida em água, era usado para combater lombrigas, ok? O milho cozido também era usado para combater as bolbas. Agora eu também não consegui encontrar, saber se ele era consumido, se ele era colocado sobre as feridas. O sumo do caju em jejum, segundo não me lembro onde que eu li, mas segundo um desses autores aqui, o sumo do caju em jejum era usado para doenças estomacais, com muita eficiência. O óleo de embaíba ou embaúba, ou até umbaúba, que é uma árvore que dá um fruto. Então,
O óleo dessa árvore, a embaíba, servia para curar feridas e chagas também. O emplastro de almécegas, também uma árvore que dá um fruto adocicado. Um emplastro feito com essas frutas servia para cicatrizar feridas e cortes. E também um outro alimento oriundo daqui da América do Sul, né? Talvez alguns não saibam, o amendoim, que é típico daqui da América do Sul, que os europeus encontraram aqui, também era utilizado para o combate de uma série de enfermidades. Tá certo, pessoal? Então, tá aí. Os indígenas podiam estar na idade da pedra polida, podiam não conhecer o metal, podiam praticar o canibalismo, mas no ponto de vista da medicina, do combate a enfermidades, eles estavam, no mínimo, equiparados aos europeus. Tudo bem? Então é isso, um abraço para vocês. Vou fazer um vídeo mais genérico falando sobre como eram as relações entre portugueses e indígenas, ou melhor, entre europeus e indígenas, já que no século XVI, que é o primeiro século da colonização, não houve um contato exclusivo de portugueses e indígenas. Vários europeus estiveram aqui de diferentes nacionalidades, mas predominantemente os portugueses e os franceses. Mas isso, a presença francesa, a gente vai ver no futuro. Mas de qualquer forma, como foi essa relação entre portugueses e franceses e os indígenas? Como o português e o francês, como o europeu enxergava o índio, como o índio enxergava o europeu. Algumas curiosidades sobre isso. Então, primeira coisa, os indígenas chamavam os portugueses de perós e os franceses de mair. Primeiro, essa curiosidade. Bem, a visão que a gente tem, o que a gente sabe sobre como os indígenas viram os europeus, né? Não deixa de ser uma visão de segunda mão. Assim, é lógico que o que os europeus pensaram dos indígenas também é uma visão de segunda mão, mas no caso do índio ainda é mais complicado ainda, porque o índio não deixa fontes escritas, registros, a gente não tem assim, por exemplo, impressões de indígenas que eles escreveram num poema, ou numa crônica, ou num diário. Não há vestígio material indígena do século XVI. De forma que o que nós pensamos que os indígenas acharam dos europeus quando do primeiro contato, dos primeiros contatos naquele primeiro século, não deixa de ser uma visão do próprio europeu. Bem, de qualquer forma, a gente pode resumir a coisa assim. Se um determinado grupo europeu aportava aqui nas terras onde hoje é o Brasil e mantinha uma relação amistosa com os indígenas, então os indígenas iam ter uma relação de amizade, certo? Se era uma relação de hostilidade, então os indígenas iriam considerá-los como inimigos. Basicamente, girava em torno dessa, vamos dizer assim, dessas duas coisas. Relação amistosa são amigos. Relação hostil são inimigos. Tá. Que mais? Quanto mais... Tá, isso aqui é interessante. Porém, o europeu vai enxergar o índio de forma variada, né? Não existe o índio. Existe um monte de tribos, de aldeias diferentes, às vezes com costumes diferentes. Então, veja, quanto mais próxima da visão de mundo europeu estivessem os hábitos de um determinado grupo indígena, mais os portugueses iam se identificar. E quanto mais distantes os hábitos dos indígenas estivessem da visão de mundo, da mentalidade dos europeus, mais eles iam se afastar. Ou vamos colocar de outra forma. De um extremo a outro, o que acontecia? O primeiro extremo é o seguinte: o europeu considera o índio como um bom selvagem, como um ser ingênuo, como um ser puro,
como uma folha em branca, uma folha em branco, aquele ser que vive no paraíso, né, nessas terras idílicas, intocadas da América. Essa era a visão de um extremo. E no outro extremo, qual era a visão? Era a visão de que o índio era uma besta selvagem, um animal do mato, que praticava canibalismo. Então, obviamente, né, nesse espectro, de um extremo ao outro, tem várias visões possíveis, mas daí você já tem uma ideia de como podia variar a impressão dos europeus diante dos indígenas. Diante de uma tribo feroz, guerreira, que não mantinha nenhum tipo de relação amistosa com os europeus, que matava seus inimigos para praticar canibalismo mesmo, para se alimentar da carne. Esses índios são animais. Na visão dos europeus do século XVI, são bestas feras. E aquele índio que Caminha encontrou aqui, quando ele chegou, aquele índio amistoso, ingênuo, que não tem vergonha do seu corpo, que nem se cobre, eles iam considerar como seres quase angélicos, tá? Então tinha todo esse, entre esses dois extremos existem centenas de possíveis relações distintas. Beleza. Já no final do século XVI, na década de 80 do século XVI, 1580 alguma coisa, o Gabriel Soares Moreno, que era um senhor de engenho, vai escrever um tratado, uma crônica sobre o Brasil. E ele vai escrever uma coisa muito curiosa. Ele vai dizer o seguinte: isso aqui virou até assim, né? Muita gente já ouviu essa expressão, tá? Na maioria dos livros vem, como curiosidade. Ele disse o seguinte, se referindo aos índios: a língua deste gentil todo pela costa é uma. Carece de 3 letras, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E desta maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Então, o Gabriel Soares de Souza, ele diz o seguinte: esse povo indígena de toda a costa do Brasil, eles não têm fé, eles não têm lei e eles não têm rei. Ou seja, a religião deles, eles não têm religião, a lei deles, não existe lei, a lei deles no máximo é uma série de costumes estabelecidos oralmente e que eles aceitavam por hábito. E não tinha um rei, não tinha um soberano, não havia essa figura do rei entre os indígenas que viviam nas terras onde hoje é o Brasil. E o Gabriel Soares Moreno, ele faz um relato onde a gente pode identificar como os europeus viam de forma diferenciada cada grupo indígena, de acordo com as suas práticas. Então veja, por exemplo, ele fala que os tupiniquins eram pacíficos e fiéis aos portugueses. Quando ele se refere aos aimorés, ele vai dizer que são inimigos violentos, traiçoeiros. Quando ele fala dos goitacazes, ele vai falar a mesma coisa, vai falar que são cruéis. Então, assim, a visão do português, do europeu em geral, existem também documentos de pelo menos 2 franceses que estiveram no Brasil, o André Tevet e o Jean Delery. Depois a gente vai falar desses documentos. Então, a visão do europeu para com o indígena variava muitíssimo, dependendo das práticas, né, dos costumes daquela determinada tribo que eles estavam mantendo contato. Eu me confundi, tá? Essa citação dizendo que eles não têm fé, nem lei, nem rei, é do Pero de Magalhães Gandavo, que é um outro português que vivia no Brasil no final do século XVI. E essa classificação, os tupiniquins são fiéis, os goitacazes são cruéis, essa já é do Gabriel Soares de Souza. Beleza? Uma outra coisa, por último, é o seguinte: os portugueses não conseguiam entender como os índios não tinham o costume, o hábito de acumular riquezas. Isso impressionou muitos portugueses e a gente pode entender facilmente por quê. Então, os indígenas não tinham essa relação com os bens materiais. Não sei porquê, talvez porque os índios vivessem, tudo que eles precisavam, eles tinham em abundância na natureza, e eles ainda não tinham desenvolvido, digamos assim, uma relação econômica
que justificasse o acúmulo de riquezas. Por quê? Até porque, para que você vai acumular uma coisa que você tem de sobra? Né? Então aqui tinha terra, aqui tinha animais, aqui tinha espaço sobrando. Não fazia sentido você querer acumular aquilo, já que aquilo já estava ali disponível fartamente na natureza para você. Isso é apenas uma hipótese que eu estou sugerindo aqui agora, mas que causou espanto, perplexidade nos europeus, o fato dos índios não terem essa preocupação de acumular riquezas, causou. Beleza, pessoal? É isso. Um abraço para vocês. Muitos séculos antes dos portugueses chegarem aqui, ocorreu uma história que eu vou contar para vocês. Um casal de índios teve uma filhinha muito diferente. Ela era muito branca e tinha os olhos azuis. E aí o índio pai achou aquilo muito estranho, achou que aquilo ali era um presságio muito ruim, resolveu matá-la. Nós sabemos que é um costume, entre muitas tribos indígenas, o infanticídio. Se o filho vem com alguma deficiência física, é muito comum hoje, né, entre índios da Amazônia, matar a criança, para evitar, sei lá, qualquer tipo de problema. Bem, de fato, o pai pensou em matar a criança, mas, em sonhos, uma das divindades lá indígenas apareceu para ele e disse a ele que não o matasse. Muito bem. E ele, atendendo ao que a divindade recomendou, não matou a menina, que cresceu, ficou muito bonita e se tornou um xodozinho, né, da família e dos conhecidos. Muito bem. Porém, segundo a lenda, Tupã, o maioral dos deuses lá entre os indígenas, entre os tupis, trouxe uma doença e a menina veio a morrer. Ela morreu, causou uma tristeza profunda nas pessoas, nos índios, e eles, o pai e a mãe, enterraram a menina dentro da oca, ou da maloca, como era costume entre eles. E também, como era costume entre eles, regavam todo dia aquele solo exatamente no local em que a menina foi enterrada. O nome dessa menina, quando ela era viva, era Mani. Mani. Beleza. Porém, depois de alguns dias, algumas semanas regando, nasceu uma planta ali naquele lugar. O que talvez não fosse de nada surpreendente, já que estava sendo regado aquele solo ali constantemente. Porém, o que causou estranheza é que aquela planta, assim como aquela menina, ela era uma planta estranha, que eles não conheciam. Ninguém, nem os mais velhos da aldeia, haviam ouvido falar daquela planta. Então, a planta cresceu, floresceu bastante e a mãe um dia resolveu investigar o que tinha embaixo daquela planta. E ela cavou e arrancou as raízes da planta e encontrou a mandioca, ou macaxeira, ou aipim. Então essa é uma lenda tupi que conta a história do surgimento, de como Tupã, o deus deles, deu aquele alimento para eles através da morte daquela menina diferente. Bem, é uma lenda, né? Essa lenda é contada, do folclore popular brasileiro e ela é contada, a versão que eu estou trazendo aqui é baseada no Câmara Cascudo, um estudioso do folclore brasileiro aqui do Rio Grande do Norte. Tá. Pessoal, a mandioca era a base da alimentação indígena. Inclusive, o mesmo Câmara Cascudo desconfia, chega a afirmar que é muito provável que quando caminha, lembram-se na Carta do Caminha que ele fala que os índios comiam um tipo de inhame, um certo inhame que não era conhecido dos portugueses. Então, o Câmara Cascudo afirma que o Caminha estava falando de mandioca. Por quê? Porque aquele era um tipo de raiz que os portugueses não conheciam naturalmente, era daqui. Mas que se parecia com um inhame, com outros inhames que os portugueses conheciam, inclusive na África. De maneira que o Câmara Cascudo defende a ideia de que era da mandioca que o Caminha estava falando. É bem provável que sim. Vários viajantes que passaram pelo Brasil durante o período colonial registraram em crônicas e diários a existência e a importância da mandioca na alimentação, não só dos índios, né, mas dos colonos que viviam aqui, de todos que viviam aqui.
E aqueles que não tinham a mandioca como base da sua alimentação por opção, em muitos momentos vão acabar usando a mandioca como base da alimentação por uma série de motivos, porque faltou um outro tipo de alimento, não produziu, etc. Então a mandioca sempre foi base da alimentação no Brasil. Inclusive tem um viajante, que eu vou falar dele aqui ainda, que é o Hans Staden, mais ou menos em meados pouco antes da metade do século XVI, ele vai ser prisioneiro de índios no Brasil. E ele vai falar da mandioca, tá? Mas deixemos para depois, quando eu for falar do Hans Staden. Uma outra coisa curiosa é a seguinte, tem um autor brasileiro, um historiador, que é professor na Sorbonne, se eu não me engano, o Luiz Felipe de Alencastre. Ele tem um livro que chama O Trato dos Viventes, onde ele fala da presença africana no Brasil. Ele fala da história de um período da colônia, e o enfoque dele é a visão da história do Brasil pela ótica da presença africana, da presença dos escravos. Então, nesse livro ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que a mandioca foi levada para a África. Primeiro a farinha foi levada para ser trocada, a farinha de mandioca foi levada como produto para ser trocada por escravos. E depois a própria mandioca, a planta, vai ser levada para a África, vai se adaptar muito bem e vai virar a base da alimentação em alguns lugares da África. De maneira que o escravo africano vira, digamos assim, uma peça fundamental da formação do Brasil, né? Basta ler Gilberto Freire e a gente percebe que o Brasil, a presença do negro na história do Brasil, do africano, é decisiva. E a alimentação dos africanos lá na África é baseada num costume indígena, numa planta que era usada pelos indígenas e que se espalhou por todo o Brasil e depois foi exportada lá para a África e lá virou base da alimentação também, principalmente em Angola, tá? Bem, é isso, né? A mandioca ela tem também ela tem vários tipos, né? Principalmente dois, a brava e a doce. A mandioca doce é a macaxeira, essa que a gente consome, e a brava, que é mais usada para fazer farinha. O cultivo dela é mais fácil, mas o preparo da farinha, para utilizar ela na alimentação, tem que ter todo um processo para poder tirar a toxina que tem nela. É isso, pessoal, então. Uma curiosidade aí sobre a mandioca na nossa história colonial. Um abraço. Pessoal, hoje eu vou gravar aqui um vídeo bem rapidinho, gravando aqui a tela do celular, para contar aqui para vocês, firmar aqui, né, deixar bem estabelecido, bem claro para vocês a localização geográfica dos povos tupis e tapuias, principalmente. Então, não reparem aí, naturalmente, vocês já estão acostumados, né? Não tem muita tecnologia, um negócio meio tosco, mas vai dar para vocês ficarem aí nitidamente com a visualização da localização desses povos. Vamos lá? Bem, então aqui, começando por esse mapinha aqui mais simples, vocês veem aí o nome de alguns povos indígenas de toda a América do Sul, né? Caraíbas, Xibixas, Panos, aí o Império Inca, lá no sul os Patagões, e aqui no nordeste do Brasil aparece apenas o nome dos Cariris. Mas vamos nos fixar nas cores. Tá? Principalmente aí nisso aí que parece um lilás no litoral brasileiro, principalmente no litoral, e no amarelo. Como vocês devem lembrar, quem está acompanhando os vídeos, o que está no litoral são os tupis. Então toda essa região lilás, tupis. E o que está no miolo, no interior, no miolo aí do mapa, tapuias, que também recebem o nome de Gês. Em outro mapa aqui vocês vão ver que vai aparecer Gês. Eu acho que é nesse. Então tá aqui. Tupis aí, o lilás e o Gês. E o resto dessa outra cor aí são aruaques. Numa outra classificação que eu nunca usei aqui com vocês, aparecem os aruaques, que são esses que estão distribuídos aí nessa outra cor. Tem esse outro mapa aqui, que traz alguns nomes genéricos dos tupis, aliás, alguns nomes específicos dos tupis e dos tapuias.
além de outras duas classificações, os caraíbas e os arauáquis, que são os aruaques. Mas vamos nos fixar nos dois primeiros, verde e amarelo, tupis e tapuias. Então já deu para vocês terem a mesma noção. Quase todo o nosso litoral dominado pelos tupis, um pouquinho aqui no miolo aqui, onde vocês estão vendo aí botocudos e chavantes também. E todo o miolão amarelo, povos tapuias, tá beleza? Um outro mapa aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Pronto. Então aqui vocês veem aí as cores, né? Pausa aí o vídeo se você quiser, dá uma analisada nas cores. E depois você olha aqui o mapa. Esse é um mapa um pouco mais detalhado, tá? Mostra aí também os povos da região amazônica, interior do Brasil. Mas se você observar com atenção, você vai ver que a base é a mesma, tá? Tupis no litoral, predominantemente no litoral, desde lá de onde hoje é o Maranhão, né? Estão vendo ali São Luís, até aqui onde é o Rio de Janeiro. E no miolão, esse amarelo aí, no centro do Brasil aí, os Gs ou tapuias, como eu prefiro usar. Tá beleza, pessoal? Então, acho que não tem mais nenhum mapa, é isso aí. Espero que tenha ficado claro. Então agora vocês têm aí claramente estabelecido na mente, na memória, a localização desses povos, tá? Eu ainda vou tentar gravar sobre alguns desses povos, pelo menos, tá? Tupiniquins, tamoios, potiguares. Vou escolher uns 3 ou 4 e gravar um pouquinho sobre eles, tá? Talvez em um vídeo só para todos ou um vídeo para cada, não sei ainda. Um abraço para vocês.